Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e misericordioso que nos ama. Nesse último tempo que o Senhor Deus planejou, este mundo está cheio de pecado. É um mundo medonho onde o mal domina. Nós fomos salvos desse meio e fomos discernidos diante do Senhor Deus. Estamos vivendo o tempo restante dentro da sua igreja, na sua obra, Senhor. Que possamos servir ao Senhor Deus, obedecer ao seu evangelho para pregarmos. E pela sua graça e pela sua palavra, o Senhor sempre possa estar conosco, possa nos conduzir pela sua imensa graça. Nesse tempo, nós todos que fomos salvos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus, e nós todos possamos aprender a sua santa palavra, para que nós, dentro desse rebanho santo do Senhor, possamos estar em comunhão. Senhor Deus, nós sabemos que neste tempo o Senhor Deus também está conosco, cuidando de cada um de nós. Que através da palavra, do poder e pela misericórdia o Senhor possa nos sustentar, para que o restante das nossas vidas nós possamos viver para a glória do Senhor Deus, para que possamos viver obedecendo a sua palavra e que nada possa interferir nesse meio, que assim o Senhor nos proteja e nos conduza. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que estão no meio da dificuldade, guardando a sua fé para pregar o Evangelho. Que o Senhor Deus permita a sua graça, a sua palavra, o poder do Espírito Santo, para que possam estar juntos do Senhor, para pregar o seu Evangelho, para testificarem, para que muitos espíritos possam ouvir o seu Evangelho e possam receber a salvação, e assim possam se cumprir o grande trabalho diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus nos permita a sua graça a todo momento, neste momento também. O Senhor Deus possa nos manifestar a sua santa palavra, a sua santa vontade que o Senhor Deus deseja manifestar, que o Senhor possa nos demonstrar como é que nós devemos agir. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 14, nós iremos ler. Romanos capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então vamos ler até aqui. Então, pelo domingo de manhã, nós estamos continuamente aprendendo o que é a vivência de um cristão que nasceu de novo. Então, na semana passada, eu fiz o seminário bíblico na igreja de Suwon, e muitas pessoas novas vieram e ouviram a palavra até o fim. E enquanto ouviam-se a palavra, realmente eu acredito que muitos receberam a salvação. Ainda nós precisamos pregar o evangelho para muitas pessoas que não receberam a salvação. E o trabalho mais importante para nós é fazer com que essas pessoas possam receber a salvação. E os cristãos restantes, nesse tempo, realmente dignos de filhos do Senhor Deus, realmente tem muitas palavras de como que devem viver, como agir na Bíblia. E é por isso que nós todos somos pessoas que realmente precisamos aprender a palavra do Senhor Deus, para que assim possamos viver como cristãos adequados, dignos diante do Senhor Deus. E é por isso que nós também precisamos ensinar, e nós todos que recebemos a salvação primeiramente, precisamos mostrar exemplo para essas pessoas, e também precisamos cumprir essa vivência digna e adequada diante do Senhor Deus. Então, como existe a palavra do Senhor Deus de que nós todos recebemos a salvação, qual é essa vivência, a vida de um cristão que nasceu de novo, está na Bíblia em diversos lugares. E é por isso que nós podemos dizer que ao receber a salvação, não acaba simplesmente aí. Recebemos a vida, por isso que nós temos o início da vida de um filho de Deus. A partir desse momento, nós, como cristãos, ainda estamos vivendo nessa terra. Nós somos pessoas que pertencemos ao reino de Deus. Nossa cidadania está nos céus. Isso representa o reino de Deus. Nós somos filhos de Deus. Este mundo pertence ao diabo, ao maligno, e nós pertencemos a Deus. Nós somos pessoas que estamos na luz, o mundo está nas trevas. As pessoas deste mundo estão no destino de receber o castigo, o juízo diante do Senhor Deus. Nós todos somos pessoas que recebemos a graça, o amor diante do Senhor Deus, somos pessoas que iremos entrar no reino de Deus. E é por isso que nós somos pessoas que fomos discernidas por completo para podermos entrar no reino do Senhor Deus. E não é somente por palavras, mas nós também temos uma vida que precisa ser discernida. Precisamos vivê-la. Então, como é que um cristão ele deve viver? O Senhor Deus ele já nos ensinou de forma bem clara. E é por isso que nós vamos aprender isso hoje e precisamos aplicar em nossas vidas. Então, nós conhecemos a Deus pela palavra. Cremos em Jesus pela palavra. E uma pessoa que recebeu a salvação precisa viver conforme a palavra da Bíblia para que possa entrar no reino de Deus pela palavra da Bíblia.
Não é simplesmente dizer, eu recebi a salvação e agora tudo está encerrado, agora eu posso entrar no reino de Deus. Esse tipo de pensamento simplórico não é correto diante do Senhor Deus. Porque a palavra da Bíblia não é um conhecimento, não é uma teoria, mas sim é a verdade. É um fato onde tudo se cumpre pela palavra de Deus, toda a salvação foi cumprida pelo Senhor Jesus. Então, na realidade, é a verdade cumprida por Deus. É por isso que nós todos recebemos a salvação, nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Isso é uma verdade absoluta, é um milagre. É por isso que nós, após recebermos a salvação, a nossa vida não é pelo nosso esforço, não é pela nossa própria dedicação, mas sim, nós precisamos orar todos os dias diante do Senhor Deus. Com os santos precisamos estar em comunhão. E pela palavra do Senhor Deus, o nosso coração, a nossa vivência todos os dias precisam se renovar. Cada momento mais, nós somos pessoas que precisamos crescer diante do Senhor Deus de forma digna e precisamos aprender a viver. Assim como a semente, ela ao brotar pode dar a sua espiga, da mesma maneira, uma pessoa que recebeu a salvação, ele precisa ser levado, ceifado para entrar no celeiro de Deus, do reino dos céus. Isso quer dizer que nós estamos vivendo numa vida para podermos nos tornar em um fruto digno diante do Senhor Deus. E é por isso que na palavra de hoje que nós lemos, qual é a palavra? Qual é o significado? É que nós possamos viver como filhos dignos diante do Senhor Deus. E se nós olharmos em Romanos capítulo 13, versículo 11, ele fala, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Isso se refere aos cristãos que nasceram de novo, conhecendo o tempo. Então, se nós olharmos realmente para cada época ou tempo, o Senhor Deus tem a sua obra que é realizada. Nós podemos ver que desde o tempo de Adão até o tempo do dilúvio, até que fosse construído a Torre de Babel, realmente nós podemos tudo amarrá-los em uma época da consciência. Um tempo da consciência. Porque onde é o momento onde o Senhor Deus, ele permitiu a sua graça para as pessoas, mas não havia lei. Mas após Abraão, até a vinda do Senhor Jesus, nós podemos ver que o Senhor escolheu um homem, um povo, que é Israel, para governar sobre este povo. É por isso que nós podemos dizer que o tempo da lei é o tempo dos judeus, do povo de judeu que o Senhor Deus escolheu. E depois do Senhor Jesus, até o nosso tempo agora, realmente nós compreendemos a graça da salvação do Senhor Jesus. Recebemos a salvação, nós vivemos conforme a palavra do Senhor, em condução pelo Espírito Santo. É por isso que nós podemos dizer que é o tempo do Espírito Santo. Nós estamos vivendo no tempo da graça. E é claro que nós estamos vivendo no tempo da graça. Então, nesse tempo da graça, nós podemos ver que, por exemplo, se olharmos para um homem que está nas 4 estações, primeiro nós temos verão, o outono, o inverno, a primavera. Então uma pessoa, ela se prepara, ela se adequa para poder passar por essas estações. Vamos pensar, se chega o inverno, você tem que se preparar para passar pelo frio. Chegando a primavera, você precisa se preparar para voltar ao trabalho. Então existem trabalhos, existem preparativos a ser feito. Por exemplo, se nós olharmos para a mudança do tempo também, do clima, um dia quente que está por vir, ou um dia chuvoso, a tempestade está por vir, então você se prepara para isto. Da mesma maneira, aqui ele fala, conhecendo o tempo. Então, eu acredito que o conhecendo o tempo é a coisa mais importante para nós. Porque a cada momento, a cada tempo, você precisa saber qual é o trabalho do Senhor Deus. Você se preparar, você se adequar por esse tempo. Então, porque nesse tempo, nós podemos ver que o Senhor Jesus,
Ele já disse que ao vermos esse sinal, ao ver essas coisas ao ocorrer, nós precisamos saber que o Filho do Homem jaz às portas. Nós precisamos saber que o tempo do Senhor está muito próximo. Então existem muitas palavras assim na Bíblia. Se olharmos em 1 Pedro, capítulo 4, 7, ele já disse que o fim de todas as coisas estão por vir. É por isso que nós precisamos aqui estar vigilantes, nós precisamos estar acordados. Então quer dizer que todas as coisas do Senhor estão próximas e antecipadamente o Senhor ele já nos demonstrou todos esses sinais para que nós pudéssemos nos preparar. E é por isso que nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos conhecer esse tempo. Como é que é conhecer o tempo? O Evangelho, ao ser pregado por todo o mundo, chegará o fim. Então, durante esses 2000 anos de história, o Evangelho que se iniciou em Jerusalém passou para toda a Europa, para todo o mundo, o Evangelho foi pregado. E esse tempo que nós estamos vivendo agora, no nosso país é um lugar realmente que demorou para chegar ao Evangelho, porque nós estamos vivendo mais ao leste. Mas, realmente, na Bíblia diz que o Evangelho vai ser pregado por todos os confins da terra. E quando o Evangelho for pregado, assim virá o fim. Então, o Antigo Testamento realmente foi escrito pelas palavras, seja em hebraicas ou aramaico, e depois as palavras do Novo Testamento foram escritas em grego, depois foram traduzidos, e agora toda a palavra da Bíblia, todas as traduções já foram realizadas. Então, realmente, agora ninguém mais pode dar a desculpa dizendo, Senhor Deus, eu não pude crer no Senhor porque não ouvi a sua palavra. E ao mesmo tempo, realmente, nós estamos vivendo num tempo onde está muito próximo da vinda do Filho do Homem. Ao ver todas as coisas, nós precisamos saber que, primeiramente, o Senhor Jesus que veio a este mundo foi para salvar os pecadores, para lavar os nossos pecados, para se tornar expiação. Mas o Senhor Jesus que retornará no fim é o Senhor Jesus que virá para nos levar para o reino do Senhor. E, ao mesmo tempo, é um Senhor que virá como juiz para julgar todos aqueles que não crerem no Senhor. Então é por isso que nós precisamos ser o quê? Conhecendo o tempo. Nós, pela Bíblia, podemos conhecer que tempo é esse que estamos vivendo. A ciência avançada, a tecnologia avançada, a cultura avançada, o entretenimento avançado, todas as coisas estão no auge. É como se fosse a Torre de Babel sendo construídas, querendo alcançar a Deus. Dizendo, vamos colocar o nosso nome ali. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Assim como a Torre de Babel foi construída naquela época, realmente pelo mundo todo também. Toda a cultura, toda a tecnologia já se avançou demais, certo? Porque a cada momento mais as pessoas dizem, nossa, está chegando um tempo muito bom. Então até o carro que você viaja pela gasolina já não é mais assim. Então agora, daqui a pouco, eles surgem o quê? Os carros onde você não dirige. Eles são os carros com piloto automático, ele dirige para você. Ou táxis voadores, eles podem sair voando pelos céus. Então, tudo isso está sendo o quê? Possível, cada momento mais. É um tempo tão curto, mas onde quer que nós estejamos, seja pelo mundo todo, podemos ver que todas as coisas foram muito bem desenvolvidas. Todas as coisas que os homens adoram estão visíveis agora. É como se as pessoas estivessem no paraíso, no reino dos céus, constroem prédios altíssimos para mostrar o seu grande poder, a sua grande glória. Realmente, olhem para o mundo, é incrível. E se olharmos em Isaías capítulo 5, ele disse, ai dos que se ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Então eles foram e ofertaram os vinhozinhos e eles estão alegres, mas eles não têm interesse algum no trabalho, na obra do Senhor. Ou no versículo 12. Realmente construíram todas as coisas neste mundo, lugares que não faltam mais nada. Parece que vão viver eternamente em paz, mas o Senhor Deus realmente os amaldiçoou. Por quê? O tempo do fim está próximo.
E as pessoas somente estão pensando, ai, como é que nós vamos viver bem neste mundo? Como é que eu vou ter uma vida gloriosa? Ah, eu quero viver diante de todos com a minha glória, mas como é que na realidade vão viver conforme o Senhor Deus? As pessoas não sabem que foram criados pelo Senhor Deus. Eles não vivem em prol do Senhor, porque eles vivem pecando neste mundo, guerreando. E nesse mundo tão conturbado, eles querem viver melhor ainda. O Senhor Deus deu este mundo para que pudessem viver bem no meio de toda essa situação catastrófica? Não. Não importa o que aconteça, todas as pessoas deste mundo realmente estão vivendo aonde? Dentro do objetivo do Senhor Deus, que é cumprir o seu reino nessa terra. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou, permitiu essa graça para que todo o povo pudesse se tornar o povo seleto diante do Senhor Deus. E depois que acabar o tempo da graça, todas as coisas se encerram. Quer dizer que é o fim do mundo. O tempo de Noé foi julgado pela água. Mas se olharmos em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 também, agora realmente todas as coisas realmente estão para serem julgadas pelo fogo. Até o tempo do juízo do Senhor Deus para todos aqueles incrédulos, o mundo está sendo preservado. Se nós olharmos Sodoma e Gomorra como eles foram destruídos pelo fogo e enxofre, desse presente momento já mostrou como um exemplo que este mundo será julgado pelo fogo. E quando o mundo for julgado pelo fogo, como em Sodoma e Gomorra, não precisa mais cair enxofre dos céus. Porque os poderes incríveis desses países bélicos, com esses armamentos que são armas nucleares, olhem só para eles. Todos eles têm armas, bombas atômicas. E olhem para a Coreia do Norte também, e eles dizem, nós temos um armamento nuclear. E tem. E se nós olharmos o país que mais tem armamento bélico, dito armas nucleares, é a Rússia. A Rússia, realmente, com dados oficiais, dizem que tem em torno de 8 mil. E eu acho que os Estados Unidos têm por volta de 7 mil a 5 mil, mas realmente os Estados Unidos têm as armas mais avançadas tecnologicamente. E todos os outros países, eles têm esse armamento também. Mas por que eles dizem? Por que eles fazem essas armas? É que, não é para usarmos, é somente para nos proteger. Pensem bem, quando um país ele utilizar esse armamento bélico, se ele sozinho tiver esse armamento, ele pode ameaçar os outros países e ele pode fazer a guerra quando ele quiser. Mas vamos pensar, dois países que têm essas armas nucleares estão olhando um para o outro em conflito. Então, armas, bombas, mísseis atômicos voando um para cima do outro. Então eles não ficam calados. É uma batalha onde, quando esses armamentos nucleares voarem para a cabeça um do outro, em questões de minutos, eles vão ser detonados. É por isso que ambos vigiam um ao outro. Os Estados Unidos também já está preparado para atirar contra todos os seus inimigos. É por isso que nós podemos dizer que é uma guerra realmente incontrolável, irrestringível. Então, eu havia lido alguns noticiários dizendo que dizem que oficialmente por volta de umas 8 vezes aconteceu de que por erro de pessoas, ou erro de computador, ou erro de decisão, estratégia, quase aconteceu uma guerra atômica. E se olhar de muitos desses relatos, um dos relatos é que antigamente a Rússia havia identificado que os Estados Unidos haviam atirado mísseis nucleares contra eles. Então, esses mísseis atômicos estavam vindo para eles e eles se assustaram. Então a Rússia entrou em countdown, em contagem regressiva para atirarem de volta. Eles estavam fazendo a contagem regressiva para atirarem. Então vai ser em questões de instantes. Então os mísseis da União Soviética iriam voar contra os Estados Unidos. Mas quando chegou na contagem regressiva, eles pararam. Por quê? Porque aquelas coisas que estavam vindo dos Estados Unidos, dizendo que eram mísseis atômicos, mas na realidade não eram.
Então, qual era o país? Mas era um dos países ao lado dos Estados Unidos. Haviam mandado satélites geoespacionários. Esses satélites foram lançados para a órbita. E a União Soviética havia decidido, haviam analisado e feito a decisão de que eram mísseis atômicos dos Estados Unidos. Então, se eles atirassem mísseis contra os Estados Unidos, aqueles mísseis, antes de chegar nos Estados Unidos, os Estados Unidos também iriam atirar. Então, todos eles iriam morrer. É por isso que uma guerra atômica não é uma guerra onde há vencedor. Somente existem os perdedores, os derrotados. E pensem bem, todos irão morrer. E pensem bem, todos os países que possuem esse armamento, essa bomba atômica, todos eles são aliados de alguma forma ou ajudam um ao outro. Então pensem bem, quando um atirar, todos vão atirar. Quando uma guerra atômica acontecer, realmente vão explodir em cada canto. E dizem que dentro de 30 minutos, o mundo todo pode entrar em colapso, em destruição. Pense bem, isso não é medonho? E o fogo dessa arma atômica não é para explodir o mundo uma vez, mas 100 vezes. Nós estamos vivendo num tempo tão medonho assim. Então, como é que vocês já sabem? Se nós olharmos, a Rússia invadiu a Ucrânia. Eles acharam que em alguns dias a guerra ia acabar. Mas, realmente, olhem só, eles estão já... Passou um ano de guerra. E dizem que quase por volta de centenas de milhares de russos morreram na guerra. E agora a Ucrânia também quer fazer ataques contra o próprio território russo. E eles querem esses mísseis para atacar. Até a Ucrânia também não é um país simples. Realmente pensei bem, a Rússia é um país tão grande, mas realmente ele perdeu seus grandes navios lá no Mar Negro. Então, nós podemos ver que a Rússia não tem mais soldados, então ele está forçando os reservistas a irem para a guerra. Então, os jovens que estão na nossa igreja em Moscou, por exemplo, eles podem ser levados como reservistas, então eles vão morrer. Então, dizem que eles foram se refugiar e se esconderam. Então, enquanto nós não sabemos, muitas dessas coisas estão acontecendo. E o Putin, ele fica dizendo, nós vamos utilizar nosso último armamento, nós vamos usar a bomba atômica, nós vamos utilizá-la. E fica ameaçando. E a China, todo momento, está realizando uma guerra econômica, uma guerra através de bolsas de valores, do comércio. Mas agora estão ficando tão irritados que estão dizendo, nós vamos atacar. Nós vamos atacar, porque querem invadir a Taiwan com força. E os Estados Unidos também estão dizendo, nós não vamos ficar quietos se vocês invadirem a Taiwan. E a Coreia do Norte fica ali espreitando e começa a falar, nós também temos armas nucleares. É por isso que se nós olharmos, os próprios cientistas norte-americanos, eles trouxeram novamente o relógio que fala sobre o fim do mundo. Eles colocaram o relógio, os ponteiros dos segundos, dizendo que faltam 90 segundos para acabar o mundo. Não são mais minutos. Isso não é mais piada. Então, realmente, as pessoas não pensam nisso. As pessoas sempre só pensam que vai vir um mundo melhor, um mundo mais divertido. Será que um mundo desses vai chegar? Até nesse curto período de tempo. Realmente, ao meu ver, o fim não está longe. Eu acredito que na nossa geração o fim vai chegar. Isso não é simplesmente palavras minhas. Mas Mateus capítulo 24, versículo 32 em diante, nós podemos ver desde a restauração do povo de Israel. Realmente dentro de uma geração após a restauração do povo de Israel. Ao verem todas essas coisas, sabereis que o Filho do Homem jaz às portas. Quer dizer que antes que passe toda essa geração, passe todo esse tempo, quando os últimos sinais acontecerem dentro dessa uma única geração, enquanto as pessoas estiverem vivas nesse tempo, todas as coisas irão acontecer. Então o Senhor diz que todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras elas serão preservadas, elas não passarão, não desaparecem. Isso quer dizer que a palavra do Senhor Deus ele se cumpre.
E o que se cumpre no fim? É que o mundo todo irá para a perdição. É que toda a história deste mundo vai ocorrer conforme a palavra do Senhor Deus. Nós estamos vivendo num tempo como este. Nós cristãos precisamos saber sobre isso. Porque as pessoas do mundo, elas não pensam sobre isso. Elas somente dizem, será? Será? Mas o mundo todo, qual seja a catástrofe que aconteça? Em Lucas capítulo 21. Então o Senhor já disse que ouviremos rumores de guerras, terremotos, pestes. Grandes terremotos acontecem. Olha só. Dessa vez na Turquia aconteceu um grande terremoto. Dizem que 50 mil pessoas morreram, mas deve ter morrido bem mais. Então, dezenas de anos atrás, no Haiti, por exemplo, 230 mil pessoas morreram. E terremotos gigantescos acontecem continuamente. Fome. Olhem só a fome pelo mundo. Pela mudança climática, pelo esse aquecimento global, realmente muitas pessoas estão morrendo de fome. Fomes, terremotos, as pestilências, que são as pestes. Durante 2 anos e meio, nós vimos muitas pessoas morrendo de uma vez por conta do Covid. Nunca que isso aconteceu no mundo. Claro que houve essas pestes pelo mundo, mas era somente naquele território e encerrava. Mas acontecer no mundo todo ao mesmo tempo é algo totalmente novo. Isso é uma advertência para nós. Então, a partir de agora, isso não vai acontecer jamais. Quem é que pode falar uma coisa dessas? Quem é que pode garantir? Vai acontecer coisas piores. Então, vendo estas coisas, precisamos saber que o Filho do Homem jaz às portas. São os últimos sinais. Então, nós precisamos ser o que? Conhecendo o tempo. E conhecemos esse tempo. Que tempo é esse? Então, chegou na hora de levantar enquanto dorme. Então, o dormir aqui. Então, lá em Efésios capítulo 5, ele também fala, ó tu que dormes, levante, que Deus te iluminará. Ele está dizendo para levantar dentre os mortos. Os mortos são aqueles que não receberam a salvação. Os que dormem são as pessoas que estão dormindo, mas estão na carne, presos. Perderam seu coração para as coisas do mundo, para o seu trabalho. Eu também, quando realmente durmo, eu sonho bastante. Mas depois que eu levanto, eu não lembro de nada, porque é um sonho assim em vão. Eu não sei por que eu sonho tanto enquanto durmo. Mas quando você dorme, realmente as coisas do mundo nós não sabemos. Por quê? Nós não sabemos que horas são, não sabemos onde estou, só estamos dormindo, apagados. Enquanto você está dormindo, em vez que você mostra formatos feios, fazendo careta enquanto dorme, você pode estar nu e você não tem vergonha. Tendo sonhos vãos também, nada a ver, mas realmente as pessoas que receberam a salvação, elas estarem adormecidas, quer dizer que caíram neste mundo, quer dizer que estão vivendo no seu pensamento, presos nas coisas. É igual uma pessoa que está adormecida, é o mesmo que está dormindo. Então realmente está nessa carne, preso, realmente são as pessoas que receberam a salvação, mas estão no mundo. Então não tenham sonhos vãos, entenderam? Então, enquanto você dorme, você sonhar é uma coisa. Então, mas realmente você precisa acordar. O verdadeiro sonho do cristão, literalmente falando, é um sonho santo diante do Senhor Deus. Mas as pessoas têm um sonho do quê? De, como eu vou viver bem neste mundo? Como é que eu vou fazer bem para ganhar alguma coisa? Então, realmente, nós todos precisamos pensar. Realmente, o sol está ali, nós precisamos acordar. Por exemplo, o sol, os raios solares pela janela, assim, brilhando, resplandecendo no seu rosto. Você não pode ficar realmente ali, continua dormindo com os olhos fechados. Então, cada momento mais, realmente, nós precisamos acordar. E chegou esse momento.
Então, realmente, nós temos esse cântico também, que logo o Senhor virá. Chegou a hora de acordar. Então, agora, a nossa salvação, realmente, é a salvação de que nós todos precisamos estar diante do Senhor, porque o nosso espírito, realmente que estava morto, ele foi vivificado ao recebermos a salvação, esse espírito recebeu a salvação, nasceu de novo. Então, realmente, mas a segunda salvação que aqui fala é a salvação do nosso corpo. É por isso que nosso corpo precisa se tornar glorioso como o do Senhor, porque ele vai ser transformado. Então, os cristãos, realmente todos eles vão ser transformados em corpo glorioso, porque receberam a salvação do Espírito, e agora quando chegar a salvação da sua carne, vai ser transformada por completo. E eu acredito que o Senhor virá antes mesmo de eu morrer. Então, os irmãos e irmãs, eles têm preocupação por mim, porque eles sabem que eu já estou velho. E eles começam a falar, pastor, você precisa ter saúde, pastor, você precisa tomar cuidado. Mas eu digo para eles, realmente, eu vou com vocês. Eles falam, claro, pastor, você tem que ir conosco, mas eu acredito nisso. Porque o dia da vinda do Senhor está muito próximo. Algumas dezenas de anos, eu não acho que vai durar isso tudo. Como o mundo está mudando tão rápido nesses dias. A ciência se desenvolve, a cultura se desenvolve, tudo se desenvolve rápido, mas o pecado mais ainda. É inacreditável. O pior pecado, na moral, nós podemos dizer que são os pecados sexuais. Então, como já está tão depravado sexualmente as coisas. Olha só, tantos, podemos dizer, mães que têm filhos, realmente sem se casarem. Realmente também tem números gigantescos de aborto também. É inacreditável. Isso no mundo todo ocorre. Vocês têm medo da pestilência? Tem coisas piores do que isso. Então, realmente, o homem ele é perverso mais do que todas as coisas. É o coração do homem. E também eles ficam falando, liberdade sexual, nós precisamos trazer igualdade sexual também, homossexualidade, precisamos aprovar a lei do casamento gay. E dizem várias coisas. Agora, realmente, você não ter mais a virgindade também não é mais pecado. Você realmente ter uma relação homossexual também já não é mais pecado. Você se prostituir não é mais pecado. Eles falam, nós nos amamos e é isso, aquilo, mas... Mas agora se olhamos no geral, realmente até os países que dizem que vivem bem, que têm a cultura muito bem desenvolvida, aqueles que têm esse ego deles, todos eles tomam a frente para aprovar esse casamento dos homossexuais. Até um padre de Roma, ele mesmo foi e confessou dizendo que ele era homossexual. Então, na Bíblia, disse para matar apedrejado o homossexual. Aqueles que têm essa relação homossexual, porque antigamente existiam também. Esse é o pior cenário. Então, Sodoma e Gomorra estava cheio do pecado. E de forma bem resultante, o Senhor Deus havia determinado que Sodoma e Gomorra precisavam ser destruídos. Por quê? 2 anjos entraram em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra estava cheio do pecado. E os anjos entraram para ver. Eles entraram em formato de homem. Em formato de homem, eles foram para a casa de Ló e entraram de noite, passaram a noite ali na casa de Ló. Mas em Sodoma e Gomorra, de repente, os homens, os mais velhos anciões, eles foram e cercaram a casa dele. E falou, tirem esses 2 jovens que entraram na casa de você. Nós queremos nos encontrar com ele. O que eles querem fazer com esses 2 homens? Então, com certeza, já que eram anjos, então, para um homem normal, eles eram muito bonitos. Quer dizer que eles queriam o quê? Abusar desses 2 anjos. Então, os anjos foram e cegaram todas as pessoas ali fora. E os anjos, à força, fizeram toda a família de Ló saírem da cidade. Porque quando amanhecesse, toda a cidade de Sodoma e Gomorra ia ser destruída. E disse para eles irem embora.
Então os anjos viram esse acontecimento e decidiram destruir ali. Então, esse é o pior cenário, porque viram aqueles homossexuais ali na frente da casa de Ló. Tem vários pecados, na moral, mas esse é o pior pecado diante do Senhor Deus, que o Senhor Deus odeia. O Senhor Deus os destruiu através do fogo e enxofre. Vocês conhecem Pompeia? Então, ao lado de Pompeia, havia uma montanha, um vulcão chamado Vesúvio. E ele entrou em erupção e cobriu a Pompeia de uma vez. Mas Pompeia foi totalmente coberto pelas cinzas pela erupção. E vocês viram o que aconteceram? Então era uma cidade tão depravada sexualmente. Eu viajando, eu passei em Pompeia. Então haviam até realmente placas da cidade mostrando para levar até o bairro de prostitutas. Então é um bairro totalmente cheio de estruturas e coisas muito depravadas sexualmente. Não dá pra ver muito bem, mas eles desenharam nas suas casas, deixaram até esculturas de coisas realmente muito sensuais, explícitas. Mas eles não mostram isso bem para os turistas. Mas se você procurar nos livros, as revistas mostram tudo sobre isso. O Senhor Deus cobriu aquela cidade por completo. E na América Central também havia uma cidade chamada Managá, que era cheio dessas prostituições, e a cidade caiu num buraco. Simplesmente caiu num abismo. O pecado já chegou até na lua. O juízo do Senhor Deus está decidido. Então, realmente chegou a hora de acordarmos. Os cristãos, agora que recebemos a salvação, precisamos acordar. Realmente está muito perto do fim, nós precisamos estar acordados. Mas as pessoas que receberam a salvação ficam falando, será? E querem viver iguais às pessoas do mundo. Então quer dizer que são pessoas que não estão em si. Nós todos. Realmente a nossa salvação está bem mais próxima de que quando nós aceitamos a fé. Então nós estamos esperando a salvação da nossa carne, a salvação do nosso corpo. Como em Filipenses capítulo 3, versículo 21, realmente quando o Senhor ele vier, realmente ele vai fazer com que o nosso corpo tão baixo será transformado como o corpo de glória do Senhor. Quer dizer que é como aquela larva tão nojenta virar uma borboleta e sair voando. Da mesma maneira, o Senhor Deus, ele realmente vai e já nos demonstrou como que o nosso corpo vai ser transformado, mas as pessoas não prestam atenção nisso. Ele está dizendo que está mais próximo de que quando nós aceitamos a fé. Quer dizer, que é nosso tempo. Então, quando falam assim, algumas pessoas falam, pastor, você está exagerando. Que exagerando o quê? A palavra do Senhor. Vocês acham que o mundo vai acabar quando nós envelhecemos, passar centenas de anos? O Senhor disse para quando vemos esses sinais, para sabermos que o Filho do Homem jaz às portas. Precisamos estar vigilantes, precisamos estar acordados, mas por que está dormindo ainda? Versículo 12. Ele fala que a noite é passada e o dia é chegado. Então vocês sabem que quando está chegando o dia é o momento que é o mais escuro na madrugada. A madrugada é o momento mais escuro. Então realmente antes da vinda do Senhor. É o momento onde o mundo está cheio do pecado. Então, isso é antes do sol nascer. Quer dizer que a noite está profunda, está passada. Quer dizer que estamos no momento mais escuro. Então agora o dia já está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamos-nos das armas da luz. Então não é para nós vivemos iguais às pessoas deste mundo. Nós todos precisamos nos vestir com as armas da luz. Realmente quando está escuro, realmente você está dormindo com o seu pijama, ou pode estar dormindo pelado. Mas, como é que precisamos fazer? Precisamos estar andando por aí com pijama? Não, nós nos vestimos muito bem de tarde. Nós estamos andando com a nossa roupa formal para não passarmos vergonha.
Então, realmente, nós precisamos nos despir dessas trevas, nós precisamos nos vestir com essas armas da luz. Aparecem muitas palavras assim. Então, antes nós estávamos em trevas, mas agora somos luz no Senhor. Precisamos agir como filhos da luz. Então, agora, antes nós vivíamos nas trevas. Nós, as pessoas que viviam nas trevas, não conseguiam controlar a si mesmas. Mas agora nós todos temos o Senhor como a luz. Como em João capítulo 8, o Senhor já disse realmente que aqueles que estão na luz com o Senhor. Realmente o Senhor já resplandeceu para todos eles. Quer dizer que nós todos agora recebemos essa luz do Senhor. Nós todos agora somos a luz dentro do Senhor, antes que éramos trevas. Então quer dizer que agora precisamos agir como os filhos da luz. Então, realmente, no escuro de noite, você pode estar ali no meio da vergonha, fazendo um monte de coisa estranha, mas nós precisamos nos vestir o quê? Nas armas da luz. A armas da luz significa que a armadura da luz. A armadura é o que os cavaleiros, os guerreiros, eles vestem para ir para a guerra, para a batalha. É uma batalha contra o mundo. As pessoas que receberam a salvação agora, realmente não estão mais nas trevas, estão na luz do Senhor. Então, realmente, agora estão ali para servir ao Senhor. Realmente, agora nós precisamos nos vestir da luz. Nós lutamos contra os espíritos malignos deste mundo, que é o diabo. Agora precisamos estar o quê? Armados, trajados. De noite, você não sabe o que é vergonha, só está ali, deitado, dormindo. Mas ao acordar, realmente agora, precisamos estar realmente sem vergonha, realmente muito bem guardado, bem cuidado, vestir a roupa, arrumar o cabelo. Então, as pessoas vão e tentam se cuidar por completo, mas por que não conseguem diante do Senhor Deus? É por isso que em 1 Pedro, capítulo 3, você vestir uma roupa boa, você ir e colocar acessórios, tesouros. Algo mais importante do que isso é como uma pessoa viva. Você precisa estar ajeitado, cuidado diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele está vendo o nosso coração interno. Então, realmente não podemos ser realmente vãos, precisamos ser dignos ao ver do Senhor Deus. É por isso que nós precisamos ser o que ele fala? Andemos honestamente como de dia. Então, não em glutonarias, nem em bebedeiras. Glutonarias é uma vida realmente sem controle. Uma pessoa que recebeu a salvação, ela comer o que ela quiser, ela vai bebe, fica bebendo cerveja, vai se encontrar com os amigos do mundo. Realmente conta várias piadas, realmente tão vergonhosas. Mas não podemos ser iguais às pessoas do mundo. Então agora nós todos, realmente nosso pensamento, nosso coração precisa agir de forma clara diante do Senhor Deus. Então realmente você viver em glutonaria, você viver do jeito que você quiser. Ele fala, não em glutonarias nem em bebedeiras, porque bebedeira, quem bebe é uma pessoa que não está em si, é uma pessoa que está realmente totalmente embriagada, não consegue ter ciência das coisas. É por isso que ele fala, nem em desonestidades, nem em dissoluções. Você ser desonesto, você vem de dissoluções. E isso aparece diversas vezes na Bíblia. Fala de forma repetida várias vezes. As pessoas, elas gostam dessas coisas de dissolução. Então, realmente, você está pensando nas coisas vãs dessa cabeça. Você finge que você é uma pessoa boa, mas por dentro você está fazendo coisas ruins. E quando ninguém está vendo, vai e peca de pouquinho em pouquinho. Isso é ser desonesto. Cristão não pode ser assim. O Senhor Deus, Cristo, está com os olhos abertos, olhando para nós. Então, realmente, nós não podemos viver nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. E as pessoas estão brigando, disputando, as pessoas que dizem que receberam a salvação também.
Se um não concorda com o outro, já fica com a cara feia, querendo brigar. E começa a falar coisas que realmente brigam. E tem irmãos que até trocam socos um com o outro, dizendo que receberam a salvação, mas estão ali brigando. Como é que pode ser assim? Então, o Senhor Jesus, ele é o Rei dos Reis. Ele está em uma mesma posição que Deus. Então, o Senhor Jesus, quando estava para a morte, ele não falou nada. Os romanos foram e colocaram até a coroa diante do Senhor Jesus. E eles começaram a bater no rosto do Senhor Jesus, zombaram, falaram um monte de coisa. O Senhor Jesus derramando sangue, mas ele não disse nada. Ele só diz, você sabe quem sou eu? Então, realmente, o Senhor, ele foi blasfemado, mas não blasfemou. O Senhor Jesus realmente foi ferido, mas não feriu a todos. Realmente, as outras pessoas aí, quando você toca nele, já fica bravo. Já demonstra o que está guardado dentro do coração dele. Como que pode ser assim? Então, mesmo que você realmente se sinta injustiçado, espere que o Senhor Deus vai te retribuir. Então, mais eles estão brigando, discutindo. Então, o Senhor, ele disse para não temos o que? Contendas e invejas. Não é para brigar. Não briguem na sua família. Na igreja também. Realmente, irmãos, irmãs. Olhando assim, realmente, às vezes dá medo. As pessoas são bravas. Olhamos 2 Timóteo capítulo 3. As pessoas vão amar a si mesmas, amar o dinheiro. Realmente eles vão desonrar os seus pais. As pessoas são realmente bravas, agressivas. Não sabemos como que as pessoas são tão agressivas assim. Então, somente nós precisamos nos vestir do Senhor Jesus Cristo. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O que é você se vestir do Senhor Jesus? É você viver como o Senhor Jesus. Então, quando uma pessoa ela veste uma roupa boa, ela parece ser boa, não é mesmo? Quando uma pessoa está vestindo um terno, você olha e fala, nossa, parece uma pessoa especial. Quando uma pessoa veste uma roupa boa, então você fala, nossa, realmente você se vestir como o Senhor Jesus, você fala, nossa, eu estou me vestindo como o Senhor. Então quer dizer que na hora de agir, na hora de falar, é como o Senhor Jesus. Então realmente nós precisamos nos vestir com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenhais cuidado da carne nem nas suas concupiscências. Então, nós precisamos agora lutar, nós precisamos controlar essa carne que está dentro de nós, que o Espírito Santo briga contra ele. Realmente, a nossa carne, ela briga com o nosso espírito. Ele vai contra a vontade do Espírito Santo. A vontade da carne vai contra o Espírito Santo. E ele vai desafiar ao Senhor Deus. Ele é contrário ao Senhor Deus. Isso acontece continuamente. Então é por isso que realmente nós todos agora precisamos o quê? Revestir-nos do Senhor. Não ter cuidado da carne em suas concupiscências. Enquanto nós dormimos, como cristãos, nós somente estamos pensando como vamos viver, agradando a nós mesmos, como é que nós vamos viver realmente bem neste mundo. Não é assim. Realmente nós precisamos pensar diante do Senhor Deus. Realmente como que a minha personalidade vai se transformar como do Senhor? Como que eu vou me tornar como o Senhor? É isso que eu preciso pensar. Então, vamos procurar Efésios capítulo 5, versículo 8.
Efésios capítulo 5, versículo 8. Versículo 8 e 9. Vamos ler todos juntos de forma silenciosa. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade. Então, antes de recebermos a salvação, nós éramos trevas, estávamos no domínio do diabo. Mas agora, nós todos agora somos luz diante do Senhor Deus. Então nós somos pessoas realmente que pensem bem. Realmente o sol é aquele que fornece a luz. A lua é aquele que somente resplandece, reflete a luz. Se o Senhor é o sol, nós somos aqueles que recebemos a luz do Senhor e estamos refletindo. Algumas das vezes, a lua, ela é a lua nascente. Então quer dizer que ela parece um pedaço de unha bem fininho, não é? Mas depois ela vai se tornar crescente, depois se torna uma meia-lua, uma lua cheia. Então por quê? Então realmente quando nós estamos diante do Senhor, essa luz resplandece em nós. Nós podemos tornar uma lua cheia. Nós podemos refletir diante do Senhor Deus. Então, realmente, nós iremos resplandecer diante do Senhor Deus, porque o Senhor está jogando a luz em nós e nós precisamos nos vestir do Senhor, porque nós somos a luz do mundo. Agora somos a luz do mundo. Nós precisamos nos tornar a luz do Senhor. Então, agora nós precisamos agir como filhos da luz. Então, o Senhor é a luz e nós somos os filhos da luz. Então, agora nós precisamos nos despir das trevas. É por isso que realmente nós todos precisamos nos vestir dessa luz. E ele fala o quê? Em toda a bondade. Então, isso precisa ocorrer dentro das nossas vidas. As coisas vergonhosas, as coisas falsas. Então, na fala de algumas pessoas, então, mesmo que as pessoas realmente digam alguma coisa, falem algo para nós, realmente será que nós não podemos viver diante do Senhor? Então, não posso deixar algo escondido dentro de mim. Então, assim como filhos da luz, realmente sem nenhuma vergonha. Então, será que isso é difícil? Não é, realmente nós precisamos jogar fora, precisamos nos despir das trevas. Então vamos ver Efésios capítulo 4, versículo 21. Versículo 21 até o 24, eu irei ler. Se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. E quanto ao trato passado, vos despongeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o Senhor Deus, Ele é a verdade. Então, realmente o Senhor que é a verdade. Realmente quando nós aprendemos junto do Senhor, então, o Senhor, Ele é a luz. Então, o Senhor é a glória. Então, é por isso que nós todos realmente nos parecemos com o Senhor. Cada momento mais, a nossa personalidade, a nossa vida vai se transformando como o do Senhor. Como em João capítulo 1, ele já disse realmente aquele que agir diante do Senhor, realmente ele precisa se parecer com o Senhor cada momento mais. Então, aquele que permanece no Senhor, realmente ele precisa agir diante do Senhor.
Realmente, como o Senhor ele pensa, ele precisa pensar. Como o Senhor age, ele precisa agir. Ele precisa se parecer com o Senhor cada momento mais. O nosso corpo vai se tornar como o do Senhor depois. Então, antes que o nosso corpo se transforme como o do Senhor, nós precisamos o nosso coração primeiro ser transformado diante do Senhor Deus. É por isso que dentro do Senhor Jesus, realmente nós todos precisamos realmente receber esse aprendizado diante do Senhor. Então agora, realmente nós precisamos nos despir deste velho homem. Porque se nós aprendemos do Senhor Jesus, nós precisamos ser assim. Qual é o objetivo de você aprender alguma coisa? O objetivo da pessoa aprender alguma coisa não é ter muito conhecimento deste mundo. Então você precisa se tornar aqui um homem que seja como um homem. Realmente um objetivo é formar um homem de verdade. Qual o objetivo de nós aprendermos a Bíblia? Então quer dizer que nós todos, primeiramente dentro do Senhor, somos pessoas que precisamos pensar. Realmente o Senhor agora está dentro de nós, nós precisamos nos parecer como o Senhor, precisamos agir como o Senhor. E assim como um corpo santo dentro do Senhor, realmente nós todos precisamos nos tornar em um corpo glorioso diante do Senhor. Porque nós iremos ser gloriosos como o Senhor. Então, cada momento mais nós precisamos nos parecer com o Senhor. Então, realmente eu vou ficar procurando e vendo coisas erradas continuamente? Então, realmente, espiritualmente, as pessoas que são bem mais velhas do que eu, que mostram um exemplo, que está me ensinando, eu preciso aprender com essas pessoas, preciso seguir essas pessoas. Eu vou ser consolado pelas pessoas do mundo? Não pode ser assim. Então, carnalmente, tem muito mais pessoas mais pobres do que eu no mundo. Sabiam disso? Nós somos muito mais ricos do que várias outras pessoas. Não é? Então, espiritualmente eu preciso me parecer com uma pessoa que espiritualmente ela é melhor do que eu, certo? Então não podemos ser igual ao do velho homem. Nós precisamos nos despir deste velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Nós precisamos nos renovar no espírito da nossa mente. Nós precisamos nos vestir dessa arma da luz. Então quer dizer que nós todos, quando recebemos a salvação, desde o tempo de Adão até hoje, realmente milhares de anos, sabem essa concupiscência do pecado, esse instinto do pecado. Realmente nós precisamos nos despir disso. Então, por exemplo, realmente dentro de um poço de água, realmente tem uma libélula. Eu já ouvi sobre a libélula. A libélula, ela fica colada nas folhas realmente do lago, como uma larva, quando se encasula. Depois ela vai soltando esses casulos de uma, duas, três vezes. Depois que ela tira a quarta vez, ela se torna uma libélula e depois sai voando. Precisa se despir cada momento mais. Tirar um a um as coisas erradas. Você precisa despir das coisas erradas. Você precisa se despir deste velho homem. Você não pode realmente simplesmente pensar, eu estou bem assim. Não. Por todos os dias espiritualmente, seja na sua mente também precisa se transformar na verdade, na justiça do Senhor Deus, como nós somos criados, nós precisamos nos renovar do Espírito, nós precisamos nos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Todos os dias precisa se renovar, precisa se despir. Um a um você precisa se despir. Não é para ficar ali escondido, guardando essas coisas. Como em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Realmente qualquer um que está em Cristo, nova criatura é. Então o Senhor está dentro de nós e nós dentro do Senhor. Então, quer dizer que agora nós somos uma nova criatura do Senhor. Então uma pessoa que é uma nova criatura é uma pessoa que recebeu a salvação. Então, realmente, o Senhor ele está dizendo para vejam,
Como que deve ser tão incrível? Vocês dizem, vejam, olhem aí como é a minha vida. Como deve ser incrível. Eu sou uma pessoa que recebeu salvação, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu vivo dessa maneira. Não sou mais trevas. Agora se despir do velho homem, agora se tornar um novo homem. Ou será que nós não podemos ser assim? Como Mateus capítulo 5. Realmente o Senhor já disse, nós precisamos ser perfeitos como o nosso Pai é perfeito. Então o Senhor Deus Pai, Ele é perfeito. Então realmente nós todos precisamos ser perfeitos como o Pai. Mas como é que nós podemos ser perfeitos como Ele? O Senhor Ele nos salvou para que fôssemos perfeitos como eles. Então, o Senhor Ele disse, realmente eu sou perfeito, vocês vós também perfeitos. Então, se o Pai é incrível, então o Pai, ele não fala, seja somente parecido pela metade como eu. Não, não tem como ser pela metade. Realmente o Pai deseja que você se torne como o Pai. Então, realmente, vamos pensar espiritualmente, pela Bíblia, pelas nossas forças, acontece, funciona eu tentar me esforçar assim? Não é. Mas após recebermos a salvação, é através da palavra do Espírito Santo que cada momento mais nós somos transformados. Nós somente precisamos desejar isso. Nós precisamos buscar essas coisas. Isso não acontece da noite para o dia. Realmente assim como uma criança que vai crescendo. Realmente ela não sabe o que é isso ou aquilo, realmente ela está chorando, despido, né? A criança pequena não sabe de nada, pode comer coisa do chão, mas quando cresce, o que acontece? Ele aprende que não pode fazer xixi e cocô em qualquer lugar. Então ele sabe o que as pessoas gostam ou não gostam. Então é por isso que ele vai crescendo, vai aprendendo a obedecer os pais, fazer coisas boas, ir fazer as compras. Vai mudando pouco a pouco. Depois que cresce um pouco, o que acontece? Ele vai se tornando como o pai. Uma pessoa que tem um filho incrível, mas é muito incrível, é muito bom. Há muito tempo atrás, eu me encontrei com o filho do diácono nosso. Ele disse, pastor, este é meu filho. Então, eu conheço ele, conheço o nome dele, o rosto, e eu vi ele depois de tanto tempo, e eu vi realmente que é incrível. Eu falei, onde você mora? Eu perguntei para ele, ele disse, eu moro ali, pastor. Então, realmente, até a forma de vestir estava muito bem cuidado. Então, assim como o pai é incrível. Então, realmente, era de ficar bem, realmente orgulhoso. O pai vai se orgulhar desse filho. O pai disse, nossa, esse é meu filho, pastor. Então, nós temos um anjo que nos protege. Quando nós erramos, pensem bem. O anjo deve dizer, nossa, Senhor Deus, você deve estar muito triste por ter um filho como ele. Um anjo deve dizer assim. Então, realmente, ele fala, é por isso que cuide bem. Só tem um anjo que cuida de cada um. De um a um. Cada cristão tem um anjo. O anjo da guarda que cuida de vocês. Se vocês fazem alguma coisa bem ou se vocês erram, o Senhor Deus, Ele manifesta as coisas. O Senhor, Ele disse para não realmente desconsiderar nenhum desses pequeninos, porque os anjos estão vendo ao Senhor e sempre estão em conexão com o Senhor Deus, estão vendo todas as coisas e relatando ao Senhor Deus. Então pensem bem, realmente nós estamos dentro do Senhor Deus. Então realmente o anjo ele fala, Senhor, você deve estar muito feliz porque você tem um filho assim, assado. Então realmente na frente, realmente do Senhor, os anjos estarem louvando, realmente dizendo também, o Senhor até na frente do diabo disse, você já viu um homem como Jó? Gente, olhem só como é incrível.
Então, nós todos obedecemos a palavra do Senhor Deus, nós somos transformados, isso é o que o Senhor Deus ele se agrada. O Senhor ele deve estar ali gloriando na frente, se orgulhando na frente dos anjos, dizendo, olha, este é meu filho. Nós todos que recebemos a salvação, somente após recebemos a salvação, quando a nossa vida é transformada, então, mais do que todas as coisas nós podemos ver que é tão incrível diante do Senhor Deus. Então, olhem só como é incrível. Realmente é uma preciosidade. Então, é por isso que agora nós precisamos nos vestir deste novo homem. Essa é uma ordem do Senhor Deus. Nós precisamos nos despir do velho homem. Então, realmente, cada momento mais, precisamos nos renovar. Precisamos vestir uma roupa nova, um vinho branco, brilhando, limpo, diante do Senhor. Então, pense bem, realmente, todos os dias nós precisamos nos renovar diante do Senhor Deus. Todos os dias precisamos nos renovar. Então, isso é algo lógico. Vamos procurar 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5 até versículo 4 até o versículo 8. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque o que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete e esperança da salvação. Então o Senhor já disse que agora nós já não estamos em trevas, para que nós realmente não sejamos surpreendidos como um ladrão que vende. Realmente nós precisamos aprender com o Senhor. Ele está dizendo que virá como um ladrão. Um ladrão, ele não avisa para você. Então, realmente, de noite, quando você está dormindo profundamente, ele aparece. Então, pensem bem. Realmente, uma pessoa que está acordado, ele não vai ser surpreendido pelo ladrão. Então, realmente, mesmo que a carne esteja adormecida, o coração precisa estar diante do Senhor Deus. Então, pense bem, realmente tem momentos que eu estou dormindo e tenho sonhos realmente muito bons. E eu lembro de algumas palavras. E eu acho que eu vou esquecer algumas das vezes e eu fico lembrando toda a palavra. Então, realmente a carne pode estar adormecida, mas o coração precisa estar acordado diante do Senhor Deus. É por isso que nós agora realmente não podemos ser como aqueles que são da noite adormecidos, para que sejamos surpreendentes. Porque quem é que vem como um ladrão? Para aqueles que estão dormindo? Para aqueles que estão acordados? Então é a mesma coisa, o Senhor ele se manifesta para aquele que está acordado. Não vai surpreender, porque realmente só surpreende aquele que está adormecido. Nós todos somos filhos da luz, nós somos filhos do dia, nós somos filhos do Senhor Deus, nós pertencemos ao dia. Não é por isso. É por isso que nós não podemos ser como os demais, estar dormindo. Nós precisamos estar aqui vigiando, sendo sóbrios. O que são os demais aqui? São as pessoas do mundo. Não podemos estar adormecidos, nós precisamos realmente não tendo sonhos vãos deste mundo. Nós precisamos estar acordados, fazendo essa vontade do Senhor. Ser sóbrios? O que é ser sóbrio? É uma vivência de estar louvando ao Senhor Deus? É uma vivência clara diante do Senhor Deus.
É por isso que aqueles que dormem, dormem de noite. Aqueles que estão bêbados, eles estão embriagados e embebedecidos de noite. Nós todos agora somos pessoas do dia. É por isso que agora, em amor, em fé, na coraça da fé e do amor, vendo para o capacete, a esperança da salvação. Se olharmos essa palavra realmente de forma bem detalhada, nós todos realmente somos pessoas que precisamos estar acordados, diferente de todas as outras pessoas deste mundo. Realmente quem dorme precisa dormir de noite. Então, de noite, ele não está dizendo para nós não dormirmos com a nossa carne. Mas eu está dizendo que o nosso coração sempre precisa estar o quê? Como se fosse de dia. Então não é para ficar sonhando as coisas deste mundo, dormindo para as coisas deste mundo. Nós precisamos acordar e precisamos estar realmente sempre vigiando. É uma pessoa que se embriaga, é uma pessoa que se embriaga de noite. Então realmente embriagar não quer dizer somente bebida, é dinheiro, se embriagar com dinheiro, embriagar com mulher, com bens, com glórias vãs. Uma pessoa que está embriagada não é uma pessoa que está em si. Então, no Pentecostes, quando o Espírito Santo ele veio para se manifestar, ele foi e pregou o Evangelho para todos e realmente eles falaram, nossa, eles são loucos, eles estão embriagados, mas os judeus começaram a criticar, mas o que eles disseram? Não, vocês já viram alguém embriagado de dia? Realmente nós estamos aqui cheios do Espírito Santo, porque estamos pregando o Evangelho. Parece que estamos falando loucuras, mas isso é o quê? É a ousadia de ser filho do Senhor Deus. As pessoas do mundo são embriagadas. As pessoas do mundo, realmente como o rei Agripa, olhem só, ele disse, nossa, Paulo, você está doido. Realmente você tem muito conhecimento, mas esse conhecimento te enlouqueceu? Mas ele está dizendo, realmente não, eu não estou realmente louco. Mas ele disse, você, rei Agripa, também. Todos os outros desejam ser como eu. Então, olhem só, isso é incrível poder falar isso na frente do rei. Não é que eu estou louco. Ao ver das pessoas, ele parece estar louco. Mas ele tem uma ousadia completa. Então é por isso que nós agora somos do dia. Agora, realmente nós precisamos nos vestir da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então nós precisamos ter realmente essa guerra. Estamos armados. Precisamos estar vestidos desse capacete. Capacete da esperança da salvação. É por isso que nós todos agora realmente precisamos aprender como é que nós devemos de forma adequada diante do Senhor Deus. Aparecem diversas palavras na Bíblia. Então vamos procurar 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Então, se olharmos aqui, está na igreja de Tessalônica, os santos aqui presentes, realmente eles ouviram essa palavra, e essa palavra não é simplesmente realmente por palavras, mas com muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Eles não simplesmente falaram, nossa, recebemos uma boa palavra, isso aí, obrigado, e acabou. Não é assim. Então, em Tessalonicenses também, nós podemos, essa igreja de Tessalônica, realmente todos eles falam, essa é a verdade diante do Senhor Deus. Realmente porque essa palavra, ela trabalha dentro daqueles que receberam essa fé. Não é somente por palavras, olhem só nessa palavra. Recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Quer dizer, com grande certeza, com grande poder do Espírito Santo. O poder do Senhor realmente que se manifesta. Realmente essa grande certeza, quando você sabe disso,
Realmente isso é o trabalho do Espírito Santo. Então, em 1 Coríntios, capítulo 2, também, versículo 12, em diante, também podemos ver. O Senhor já disse que nós não recebemos um espírito da carne, mas recebemos o Espírito do Senhor Deus, o Espírito do Senhor. Então, o Senhor, Ele nos fez saber ter o seu Espírito. Quer dizer que nós podemos crer através do Espírito Santo, através do Espírito Santo, através do poder, através de grande certeza. Então, depois que ouvimos o Evangelho, nós falamos, nossa, agora eu entendi. Ouvindo e ouvindo, e você ficava só na sua cabeça e esquecia. Até ontem também. Realmente, depois de muito tempo, as pessoas falam, nossa, agora eu tenho certeza. Então, realmente, agora precisa ter uma grande certeza. Realmente, no meio de toda essa grande tribulação, realmente nós precisamos receber esse gozo do Espírito Santo. Então, olhem só como os judeus, realmente até na Tessalônica, até os gentios, eles perseguiam a Paulo, queriam matá-lo. Mas no meio de toda essa tribulação, precisa receber aqui o gozo do Espírito Santo. Mesmo em muita tribulação, precisamos receber o gozo do Espírito Santo. Então, realmente, as pessoas da igreja de Tessalônica realmente receberam a palavra exata, gente do Senhor. Eles tiveram um gozo inefável, um gozo realmente de manifestação em grandeza. Então, realmente, nós todos recebemos o que? Agora nos tornamos imitadores do Senhor. Não é simplesmente ouvir e ficar quieto, parado. Mas agora todos nós, realmente, agora precisamos ser imitadores dos apóstolos, dos servos diante do Senhor Deus. Nós precisamos ser imitadores do Senhor. Recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que puxas exemplos para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Macedônia era um local realmente muito vasto, e havia a igreja de Tessalônica ali. É por isso que a Acaia, então quer dizer que nessa região tem várias cidades, vários lugares, e eles se tornaram exemplo para todos esses fiéis. Não simplesmente receberam a salvação, eles receberam um exemplo, se tornaram imitadores de apóstolo Paulo. Realmente eles se tornaram imitadores de todos os apóstolos que receberam a salvação de toda a igreja, e assim se tornaram o exemplo para todos. E assim passou todo o anúncio por toda aquela região, dizendo, nossa, precisa crer no Senhor dessa maneira. Então, realmente, sabe aqueles que estão na fé, vocês precisam o quê? Pegar o exemplo, aprender com eles. Então, nós precisamos receber esse exemplo diante do Senhor. Então, agora eu preciso terminar rápido a pregação. Então, vamos ver mais uma palavra. Salmos 110. Salmos 110. Versículo 3. Salmos 110. Versículo 3. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade. Desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Eu gosto muito deste versículo, dessa palavra. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Quando é o dia do poder do Senhor? No dia que nós compreendemos a graça do Senhor Deus, não é somente por palavras, realmente através do grande poder e com grande certeza, esse dia é o dia do poder. Precisa ter esse dia precisa se manter para sempre. Então, realmente, qual é esse dia do poder do Senhor? Realmente é quando o Senhor Deus ele permite esse poder para todos nós. Nós recebemos, quer dizer que pelo nome do Senhor, quando nós nos tornamos cheios do Espírito Santo, nós podemos pregar esse evangelho com mais força. Quer dizer que ele é o dia do poder. Esse dia do poder precisa se manter continuamente. Desde a primeira vez que nós compreendemos a fé diante do Senhor Deus, nós aprendemos, mas aí vamos esquecendo e vamos perdendo. Não é assim. Então essa certeza precisa se manter diante do Senhor continuamente. Essa felicidade, esse agradecimento precisa se manter continuamente. Realmente após a salvação, não é que a felicidade se termina ali. Não é assim. Então é por isso que nós todos, realmente agora, precisamos pensar, realmente, Senhor,
Que nós possamos receber esse espírito de nós nos voluntariarmos ao Senhor para fazermos a sua vontade. Porque o Espírito Santo vai restaurar essa felicidade do Evangelho dentro de nós. Então é por isso que nós todos agora precisamos viver dentro do Senhor. Somente no dia do poder do Senhor, nos ornamentos de santidade. O que são os ornamentos de santidade? É uma veste santa. Como Isaías capítulo 60, realmente o Senhor ele fala sobre a veste da salvação que nos vestiu, realmente nos permitiu essa graça. Realmente o nosso espírito realmente se engrandeceu. Então é por isso que agora realmente nós precisamos vestir essa veste graciosa diante do Senhor Deus. Esses ornamentos de santidade. Então, porque o Senhor realmente ele fez, nós vestimos essa veste da santidade no madre da alva, tu tens o vale da tua mocidade. Esse aqui é uma pessoa que recebeu a salvação da graça diante do Senhor Deus, recebeu essa palavra santa do Senhor. E assim, realmente, ele vai se voluntaria dentro do Senhor. Olhem só isso, o que é isso? Quer dizer que nós podemos dizer, Senhor, o meu corpo, o meu coração, o meu espírito, tudo é para o Senhor. O que quer comamos ou bebamos somos do Senhor. Então, com um grande coração de felicidade, precisamos nos voluntariar para o seu trabalho. Então é por isso que após recebermos a salvação, realmente o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, ele também já havia dito. Realmente eu tenho toda essa minha esperança em meu coração, realmente afetuoso, realmente agora também, com grande ousadia. Viver ou morrer, desejo que Cristo seja enaltecido. Então, porque o cristão, realmente morrer também é para o Senhor. Então, realmente, o apóstolo Paulo também tinha algo que ele desejava, algo que ele esperava graciosamente dentro do Senhor. O que era isso? Realmente, no meu coração, realmente através do meu corpo, que o Senhor seja aperfeiçoado. Era somente isso que ele desejava, que o Senhor fosse glorificado. Então, não é somente ele para se tornar feliz, mas para alegrar ao Senhor. É por isso que o Senhor já disse, quer comamos ou bebamos, nós precisamos fazer tudo para a glória do Senhor. O que quer que façamos, nós precisamos agradar ao Senhor. Então, é por isso que realmente nós todos, dentro do Senhor, precisamos desejar que o corpo do Senhor seja santificado, porque assim, realmente eu morrer também não tem problema nenhum. Então, o que quer que eu faça, morrer ou viver, eu que faça para a glória do Senhor. Então não existe mais ninguém que viva por si ou morra por si dentro de nós, realmente aqueles que receberam a salvação. Realmente não existe mais ninguém que viva por si ou morra por si. Viver, vivemos para o Senhor. Morrer, morremos para o Senhor. É por isso que viver ou morrer somos do Senhor. Não é mesmo? Só viver é para o Senhor, morrer também para o Senhor. Viver ou morrer, somos de Cristo. Então, cantei muito bem, não é? Então, pela boca todos realmente falam, mas e o coração fala, mas o coração não é. Pode ser assim. Precisa ter esse desejo, realmente essa esperança do Senhor. Viver é para o Senhor, morrer é para o Senhor. Precisa realmente se voluntariar ao Senhor. Se voluntariar. Como em 2 Coríntios, como nós já vimos, realmente os irmãos da Macedônia, então realmente ele já havia dito, realmente tem essa grande tristeza, essa dificuldade do Senhor Deus, então, mas realmente estando aquela fome, aquela dificuldade, todas as outras igrejas foram lá e fizeram a oferta para ajudar a Jerusalém. Porque realmente no meio de toda aquela pobreza fez com que grandes realmente ofertas pudessem se ajuntar, porque uma grande alegria pudesse se ajuntar. Porque fez uma grande oferta e se ajuntou no meio daquela tribulação. Eles se ajuntaram até que realmente passasse de suas forças. Então, primeiramente, você precisa se entregar ao Senhor. Antes de você ofertar ao Senhor, você precisa dizer, Senhor, eu me entrego ao Senhor. Então, realmente, nós entregamos a nós mesmos para o Senhor. Então, porque o Espírito Santo, através do seu poder, da sua graça, quando ele se manifesta em nós, com um coração feliz, alegre, de se voluntariar, nós vivemos para o Senhor e nós também podemos morrer para o Senhor.
Então isso não é algo claro, lógico? Então nós todos, enquanto estamos vivendo neste mundo, realmente olhamos para as pessoas deste mundo e vimos realmente o Senhor Jesus que veio para este mundo tão triste, tão cheio desse pecado, mas ele se fez homem, morreu por nós, passou por todas essas dificuldades e se sacrificou por nós, mas o que nós estamos fazendo por esse Senhor? Nós todos que estamos vivendo no meio do pecado, não podemos retribuir essa graça ao Senhor, mesmo que morramos 100 vezes. Então, mesmo que não consigamos morrer 100 vezes para o Senhor, pelo menos precisamos morrer uma vez, não é mesmo? Nós precisamos viver para o Senhor. Eu lembro de mais um versículo da Bíblia, eu preciso ler. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Vamos ler o versículo 14. Apocalipse capítulo 19, versículo 14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então o Senhor Jesus está mostrando a sua imagem de quando ele está retornando para a terra. Então realmente nós podemos ver, realmente o Senhor ele veio com os exércitos dos céus em cavalos brancos. Então quem é que vem nesses cavalos brancos? Bom, versículo 11, ele diz, e viu o céu aberto e eis um cavalo branco que estava assentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E se olhamos no versículo 16, e no manto e sua coxa, e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem é esse? É o Senhor Jesus. A King of the King. O Senhor Jesus. Esse Senhor Jesus. Quando ele estava em Jerusalém. Realmente ele entrou em Jerusalém o quê? Com um jumentinho. Ele era humilde, ele se vestiu, foi com um jumentinho. Mas quando ele retornar dos céus, ele virá um cavalo branco. Então, realmente ele vem como o Rei dos Reis. Então aqueles que vêm ao Senhor que está vindo desse cavalo branco, ele vem com todo o seu exército, vestidos de linho fino, branco e puro. Diz que o exército seguia o Senhor ali atrás. Então nós podemos ver que ali, realmente muitos dos anjos ali, realmente seguiam ao Senhor. Realmente se manifestavam diante do Senhor, porque o exército seguiam ao Senhor. E quem são eles? Então todos aqueles, nós, os santos que recebemos a salvação. Então pensem só aquilo. Então, nós todos, aqueles que estamos vestidos dessas vestes brancas, do linho fino e puro, seguindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Estou como um cavalo branco. Pensem bem, realmente com esses mantos branco. Olha só, realmente, pensem só, realmente, como se fosse centenas de anos-luz a velocidade. Não vamos andar de carro no reino dos céus. Não vamos andar de quê? De cavalo branco. Eu adoro andar a cavalo. É muito bom. Então, quando nós andamos a cavalo, nós nos sentimos muito bem. E só de olhar o cavalo correndo, nós ficamos felizes. O Senhor de cabelo branco virá assim sobrevoando com o seu exército. Então, e na sua perna, na sua coxa estará escrito Rei dos Reis. E nós ali atrás de cavalo branco também seguir ao Senhor. Vai ser muito bom, não é? E para que isso aconteça, o que precisamos fazer? Nós todos precisamos vestir desse veste de linho fino e puro diante do Senhor. Entenderam? Cada momento mais. Realmente nós todos precisamos viver como filhos diante do Senhor Deus. Então vamos orar. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama. Nós te agradecemos porque estamos vivendo nesse último tempo tão próximo da sua vinda. Nós recebemos a salvação. Nós, nesse último tempo, agora precisamos viver obedecendo diante do Senhor Deus. E o Senhor está permitindo essa sua grande ajuda e nos conduzindo. Senhor, nós te agradecemos.
porque o Senhor realmente já permitiu para que nós não fôssemos iguais às pessoas deste mundo, das trevas, mas que nós todos possamos ser como o Senhor, realmente como filhos da luz, para a glória do Senhor. Nós precisamos viver obedecendo ao Senhor, para a sua glória, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, todas as coisas vãs da carne que ainda tem dentro de nós, que nós possamos despir. Que nós todos possamos receber essa grande ajuda do Senhor. Possamos nos revestir da sua arma da luz. Que o Senhor permita que para que nós possamos viver de forma digna, sendo conduzidos pelo Senhor. E agora para o Senhor que está por vir, que nós possamos estar no meio da sua glória, de forma digna ao Senhor. Senhor, que o restante de nossas vidas nós possamos viver para o Espírito Santo, conforme a sua santa vontade. Senhor, o nosso coração, o nosso corpo, todas essas coisas que nós possamos viver para a glória do Senhor. Meu Deus, que o nosso coração, toda a nossa vivência, que nós possamos entregar para o Senhor. Que nós possamos viver para a glória do Senhor. Que assim o Senhor possa nos ajudar. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.